Olá, amigos! Estamos aqui para começar mais um bate-papo. E, como sempre, os meus convidados são muito especiais. Hoje eu tenho uma convidada, uma linda menina que eu conheci há muitos anos. Na realidade, quando eu me formei, nós tínhamos necessidade de informação. E, com o passar do tempo, surgiu a revista Controle e Instrumentação. É lógico que essa nossa convidada vai falar muito mais. Mas era uma bíblia para nós. Por quê? Eu ficava desesperado para pegar a revista para ver onde tinha os novos cursos, novos lançamentos, as histórias, entrevistas que tinham. Era ali que nós nos mantínhamos atualizados. Essa revista fez parte de toda a minha trajetória profissional. E nada melhor do que convidar uma das donas para falar sobre a revista Controle e Instrumentação. E é com carinho que eu quero apresentar a vocês a minha amiga Valentina. Valentina, seja bem-vinda. E, para começar, eu gostaria que você me falasse quem é a Valentina. Geraldo, muito obrigada pelo convite. É muito legal isso que você está fazendo, de entrevistar pessoas e fazer uma compilação para ter uma história da instrumentação. Porque tem muita gente nova que não sabe, e quem tiver interesse vai ter acesso, né? Meu nome é Valentina Freire, eu trabalho na revista Controle e Instrumentação, na verdade, editora Valete. Atualmente sou sócia da editora, eu e a nossa jornalista-chefe, a Terezinha. Entrei na editora ainda menina, menor de idade. Eu tinha 17 anos quando eu entrei na editora. Era um tempo onde ainda se rodava revista com fotolito. Então, eu era uma office girl, porque eu dirigia desde os 15 e ninguém queria pegar fotolito em cliente. Eu pegava o carro e ficava pegando fotolito nos clientes. Conheço muita gente dessa época ainda, hein? Estou com 56. Muita gente eu conheço dessa época. Então, primeiramente fui contínua, né? Nem se fala mais contínua, né? Fui office girl, ajudava a levar material para a feira, porque antigamente era tudo impresso. Tudo era impresso. Um material de próxima edição, as revistas, carreguei muito peso, por isso que eu tenho problema de coluna. Depois disso, me colocaram no financeiro. No financeiro, eu fiz muita amizade e naquela época, os clientes demoravam muito para pagar. Tinha uma certa... E eu comecei a fazer amizade com quem não pagava, porque eu ligava muito, eu fazia brincadeira, e eles mesmos falaram para mim assim, você é tão simpática, sai do financeiro, vai para vendas. Aí eu sempre circulando pela editora, sempre gostei muito de conversar com jornalista. Tinha um jornalista maravilhoso que eu adorava, o Gaúcho, ele me ensinou muito. Sempre conversando, aprendendo, falando com um com o outro, né? Que a minha formação é administração de empresas. Aí, uma certa vez, eu pedi, olha, eu gostaria de ir para vendas, mesmo porque eu engravidei, eu casei, eu precisava ganhar dinheiro. E salário de financeiro não dava para levar adiante. Aí me deram uma oportunidade, eu comecei a visitar a agência de propaganda. Mas realmente não gostei, porque assim, só o pessoal de Globo, de televisão, de SBT, de jornal de grande circulação, é que o pessoal tratava bem. A gente era revista técnica, né? Olha a diferença, né? Para a mídia, a gente não era nada, mas assim, para os profissionais, a gente era tudo. Mesmo porque na época não tinha internet, todo tipo de informação. Ou você tinha nas revistas, ou você tinha durante os grandes eventos, né? Que nós tínhamos grandes eventos no AMB, lembra, Reginaldo? Exato. As pessoas lançavam, CONAI. Imagina, a gente fazia evento, inclusive em outros estados, com o pessoal da UFBA na Bahia, professor Khalid. Eu lembro que a gente fazia eventos na Bahia, fazia no Rio, fazia em todo lugar. Bom, evento ainda continua em voga, né? Todo mundo adora, ama. E eu vou falar a primeira visita que eu fiz. A primeira visita que eu fiz foi na Elebra, que era ali à direita, na Anchieta, atrás daquele motel, era ali a Elebra. E eu cheguei lá, conversei, e eu tinha acabado de ir numa palestra, e eu estava com tudo na minha cabeça, eu tinha anotado tudo. Porque, assim, quando você não conhece bem, você tem que ouvir as pessoas que conhecem. E eu fui atrás de informação. Como você
que é leitora até hoje da nossa revista. A gente tem que ir atrás de informação se a gente quer melhorar alguma coisa na casa da gente, na empresa da gente, na vida da gente, né? Então, cheguei e fiz uma visita tão bacana, era o José Jorge Albuquerque Ramos. Ele era membro da ISA até pouco tempo, que era o homem de marketing da Elebra, e ele me deu uma programação, e eu saí de lá com a minha pastinha, com a minha autorização, eu falei, gente, é muito legal isso. E eu repetia tudo que eu tinha ouvido falar na palestra, ele, nossa, que bacana, como é que você sabe disso? Eu falei, não, porque eu fui numa palestra ontem, entendeu? E eu me senti uma profissional, foi a primeira vez que eu me senti uma profissional. Eu falei, gente, eu conheço alguém, e a partir dali, eu não parei de ir em eventos, não parei de acompanhar. Quando algum jornalista precisava fazer uma entrevista, eu me oferecia para ser motorista. Seja interior, outro estado. Eu falei, não, vem comigo, eu levo. E eu ia fazer entrevista, e o que aconteceu? Eu comecei a conhecer as plantas, os chãos de fábrica, e eu comecei a me apaixonar, né? Porque hoje todo mundo fala de dados, né, Reginaldo? Só que não existem dados sem instrumentação. Não existe Exatamente. dados. Você concorda? A partir da instrumentação é que você gerencia, controla e faz o que você quiser hoje, tanto na manufatura quanto no processo. Agora, sem instrumentação não tem nada. Pessoas que me ensinaram muito em instrumentação, além dos clientes, de vocês, usuários, que eu sempre batia papo com vocês, tenho amizade até hoje, né, com você e com tantos outros da RPBC, né, que eu tenho amizade que estão aposentados da Petrobras, pessoal de Senai, né, porque os Senais realmente sempre foram fonte de formação de bons profissionais. Eu conheço profissionais que não têm formação acadêmica universitária, mas que são requeridos porque são muito bons. Formação de escola técnica Senai. Eu não vou dar nomes, tá? Porque as pessoas às vezes nem sabem que a pessoa não tem formação técnica, mas são pessoas bem formadas. Então é assim, tudo que falam de todo o instituto de educação para a área, a gente sempre apoia, a gente está sempre apoiando. Eu também, nesses 37 anos que eu estou na Valete Editora, né, fiz amizades, e o que eu fiz? Dentro da minha área, eu tive... Valentina, eu vou te interromper um pouquinho. Você falou em apoio, e eu vou te contar duas situações em que a revista CI me apoiou. A primeira me deixou assim, achando que eu era o cara mais importante, eu era a cocada branca, porque a Terezinha me liga e fala que vai até Barueri, que ela queria conversar comigo. Chegou lá, ela queria fazer uma entrevista, ela queria fazer uma entrevista para falar sobre controle de nível. Então, sim, nível e vazão, né? Imagina. Então, ela queria que eu falasse tudo que eu sabia sobre nível. E foi legal, eu falei sobre todos os sensores, todos os transmissores, e saiu na revista CI. Nossa, foi mó legal, porque muita gente depois me ligou. E nós senti a cocada branca. Falei, olha, é muito bacana, né? e eu, instrumentista, dando entrevista, minha filha, eu estava todo. Aí, a segunda vez, eu dei uma palestra em Chicago, na ISA de Chicago. E quando eu cheguei também, a controle de instrumentação queria fazer uma matéria a respeito do que eu fiz lá na ISA de Chicago, né? E aí eu conversei bastante, também saiu o Reginaldo com o Augusto, lembra do Augusto? Augusto Paz Pereira. Sim, Sim, ele tem uma filha Valentina, inclusive. exatamente, é a Valentina. De Eu Santos. praticamente, eu fui no casamento deles, eu vi praticamente a menina nascer. De vez em quando eu Uhum. tomo café com o Augusto. O Augusto é E muito aí bacana. saiu eu de novo lá, bonitão, na revista Controle de Instrumentação. Então Que foram legal. duas vezes que eu estive na capa, não, mas nas entrevistas, No miolo, né? No no miolo, miolo eu falando. estava lá. Eu Muito desculpa te legal isso. interromper, mas pode continuar. Não, e isso que você falou é muito importante, porque a gente sempre foi atrás do usuário, né? Porque, obviamente, a gente traz fabricantes para falar, mas o usuário é a peça-chave.
é ele que vai dizer o que está funcionando ou não está funcionando na planta. Porque quando você entrevista só o fabricante, o produto dele é o melhor, é óbvio, né? E na época ainda existia algumas diferenças de tecnologia, o que hoje já não existe mais, né? Hoje eu acho que quando a gente fala de instrumentação, você tem um leque de tecnologia aberto para você. Até por isso o pessoal fala de protocolos de comunicação, que tudo tem que se comunicar, né? A gente fala de protocolos abertos hoje em dia, né? Para tudo conversar. Você não pode ter uma planta nada fechado, tudo tem que conversar, na Você verdade? sabe que até onde eu estava trabalhando, o mais importante era isso, era a tecnologia. Depois, o que que aconteceu? O feedback, aquele retorno, aquele apoio começou a ficar mais importante, porque, como você falou, as tecnologias ficaram muito parelhas. Ficaram. Então, o apoio da empresa, que seria aquele pós-venda, sim, esse começou a ter um valor maior e mais eficaz, porque dava justamente, ensinava a gente, tirava a gente de alguns apuros. Então, as empresas começaram a Verdade, ser escolhidas pelo esse pós-venda e não pela tecnologia, que quase verdade. todas eram muito boas. Sim, 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 exatamente. É como hoje em dia, né? Eu falo que mesmo depois da pandemia, as pessoas continuam a fazer negócios com pessoas. A gente precisa confiar em alguém que está junto num projeto com a gente, né? Sim, Você precisa ter confiança, você precisa ter abertura para apresentar uma dúvida ou uma questão que você não concorde. De tudo, a área da instrumentação me levou para a automação e a automação me levou para indústrias de manufatura e de processo. E dentro de indústria de processo, eu fui para a área de óleo e gás. E lá eu conheci, você bem sabe disso, que trabalhou em refinaria, tecnologia. Onde que começava a tecnologia? Na Petrobras, no Simples. Vocês alavancavam a tecnologia no passado, né? Então é assim, a área de óleo e gás ficou muito próxima para mim, porque é usuária de automação, é usuária de instrumentação. Até hoje, vazão, auditoria em vazão é um problema, né? A gente, inclusive, está preparando uma edição que vai falar de medição de vazão, porque, assim, você tem que sempre voltar, porque nós temos problemas, nós temos profissionais que acompanham o segmento e sabem que nem as normas da MP, nem as normas da ABNT, às vezes, do IEC, né? Do IEC, sim. normas da ISA, às vezes nem elas conseguem fazer com que tudo funcione 100%, né? Porque quando tem um ser humano no meio, meu querido, não tem jeito, né? Sempre vai ter um errinho, alguma coisinha, e sempre vai ter também aquela coisa bacana de você chegar, visitar um cliente e falar: peraí, que isso aconteceu num cliente meu lá em Goiás, e você traz a solução pronta. Por quê? Porque você tem tanta experiência que você já visitou tanta planta, e eu amo essa troca de informação entre vocês, engenheiros. Eu acho que é um pessoal tão unido, não só pessoalmente, e também pessoalmente, que todo mundo virou amigo, foi em casamento. Eu acabei de ir no casamento do filho do Garcia, da Petrobras. A gente encontra o Newton da Precis na praia com a mulher, sabe? Então é assim, além de trazer conhecimento, além de alimentar a alma da gente que ama isso, eu acho que o trabalho da gente na área da indústria tem que ser super reconhecido. Por isso que eu estou sempre nas entidades de classe, estou junto delas, nas APINES, nas ABIMAX da vida, e sou membro sênior da ISA, né, da entidade que comanda a automação no mundo, né? A International Society of Automation. Para quem não é membro, venha ser membro e venha trabalhar como agente de voluntário. Temos várias sessões para atender o Brasil inteiro. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando a sua paixão pela instrumentação, a qual eu corroboro porque eu sou um apaixonado. A minha esposa fala que a amante dela é a instrumentação. Instrumentação, ela tem ciúme. Nossa, eu acho que eu devo tudo para a instrumentação. Eu sou apaixonado pelas coisas que eu faço.
Essa semana, inclusive, fui convidado pelo Colégio Liceu Santista aqui de Santos para dar aula para uma turma de técnicos de química que precisavam da matéria de automação e instrumentação. Então, vou começar hoje à noite, inclusive, Que a primeira legal! aula. Coisa É, boa. eu tenho que estar ligado, sabe? Mas uma coisa que você falou já é a terceira ou a quarta pessoa. O Newton foi um deles. O instrumentista, ele é engraçado, ele é uma família. Se você for no Nordeste, pode ser que você não conheça uma pessoa ali, mas você vai conhecer alguém que conhece alguém. E Isso. aí é um E é uma rede network, unida. é um network fantástico. A instrumentação realmente faz isso. Quando eu me propus fazer esse projeto, era justamente por causa disso, sabe? Eternizar os protagonistas dessa história. Porque eu quero que, por exemplo, uma pessoa que entre hoje na instrumentação, ela saiba o que é a profissão dele, de onde surgiu, quem foram as pessoas que encabeçaram tudo isso. Muita gente perdeu noites de sono, É. para que hoje tudo estivesse como está. E aí, então, aproveitando tudo isso, eu queria saber de você o seguinte: se você lembra de algum fato que aconteceu com você, pode ser um fato lúdico, pode ser um fato emocionante, mas algo que a instrumentação marcou você, que você falou, olha, isso aqui eu vou carregar para a minha vida inteira porque foi marcante. Tem alguma passagem assim que você lembre? Olha, tem tantas. A gente podia sentar numa mesa de bar e ficar conversando a noite inteira. Ah, Um dia a eu? gente vai fazer isso em Santos, hein? Juntar a gente, todo mundo, e ficar fazendo isso. Nossa, pegar o Assim, Newton, então, aí vai ter conversa. não, é demais, né? Você sabe que uma vez eu estava numa palestra e estávamos falando, era sobre instrumentação, mas na área de petróleo e gás. E no meio da palestra a gente sempre tem aqueles coffee breaks, né? Aí eu Certo. vi um rapaz que parecia inclusive um primo meu, eu sempre acho alguém parecido com alguém. Eu cheguei para ele e falei assim: "Ai, eu adorei o que você falou, porque realmente era alguma coisa de segurança que a gente estava falando". E eu comecei a conversar com ele, e ele falou: "Você é engenheira?" Eu falei: "Não, eu sou da revista CI". Ele falou: "Ah, que legal". Inclusive, tem gente que fala CNI, né? Mas é É, CI mesmo. E eu comecei a conversar com ele. Aí o pessoal do IBP veio falar comigo: "Ó, Valentina, você conhece esse rapaz?" Eu falei: "Olha, acabei de conhecer, estou batendo um papo com ele, mas não sei nem o nome dele". E ele era, assim, um pequeno gênio da Petrobras. O nome dele é Enio Russo. Quem conhece o Enio sabe que ele é um cara de exatas, de matemática, começou cursando medicina. Como é que pode, né, gente? Ele é incrivelmente inteligente. E eu, que não sou engenheira, mas que amo, batendo papo com um pequeno gênio, gente. Entendeu? Isso aí me marcou a vida inteira, porque eu sempre tive eu tenho um irmão que é físico, formado pela USP, né? Já fez umas 6 formações, todas na USP, dentro da USP, e ele sempre me achava meio burrinha, né? Aí isso daí me marcou muito, porque eu falei, gente, eu conversei tão bem com ele, mas eu acho assim, quando a gente ama um assunto, a gente se abre para falar o pouco que a gente sabe e para receber o que a outra pessoa. É isso que eu acho que acontece com o pessoal de instrumentação. Cada um se abre para falar o pouco que sabe. E não tem vergonha de aderir ao conhecimento do outro, entendeu? Então é isso que eu acho que torna esse segmento tão legal. E uma das coisas que eu lembro muito é isso. Do Enio, nunca esqueço do Enio Russo, super inteligente e é um cara que dança, namora, me ligava para falar das namoradas dele e tudo. Muito engraçado. Mas assim, gente, uma coisa que as pessoas têm que desmistificar, né? É que engenheiro é uma pessoa chata, que engenheiro não namora, não gosta de dançar, não gosta de carnaval, pessoal de exatas, assim, né? Gente, a gente gosta de tudo. A pode. gente gosta de tudo. A gente gosta de andar de barco, gosta de ir para a praia. Só que assim, quando você está trabalhando, aliás, eu acho que tudo na vida, né? Quando você está com a sua esposa, você tem que estar com ela. Quando você está fazendo um almoço,
você tem que estar caprichando na cozinha. Então, quando você está trabalhando, você tem que dar o seu melhor para o projeto que você está trabalhando. E como é que a gente dá o melhor? Consultando quem sabe, pedindo ajuda de quem sabe mais, estudando sempre, de alguma maneira você tem que estar lendo e se informando o tempo todo, e é aí que a gente entra, né? Que a controle de instrumentação entra, onde a gente traz sempre atualizações, tanto tecnológicas quanto de mercado, né? Quem comprou, quem está investindo, às vezes até para um vendedor de solução, de instrumentação, a gente dá uma dica. Segue o LinkedIn, entra no site para ver, as revistas estão todas abertas para leitura gratuita. A CI ainda é uma das poucas no Brasil, revistas técnicas, que ainda tem isso daqui, revista impressa. Quase ninguém tem, gente. É muito caro fazer isso hoje. Mas como as duas sócias aqui, eu e a Terezinha, somos apaixonadas pelo nosso trabalho, a gente chega a falar, não interessa, temos que fazer, temos que continuar, entendeu? Então é isso, eu acho que é informação, amor e transpiração. Eu acho que tem muito a ver com transpiração esse trabalho da gente, sabe? Que é direto com o coração, né? Com a pressão que a gente põe nas coisas. Valentina, infelizmente, o meu tempo não é muito grande, sabe? As entrevistas elas têm que ficar dentro de um tamanho de 10 a 20 minutos, Tá ótimo. eu li que o pessoal se interessa, depois começa a perder um pouco o foco. E o nosso tempo já chegou mais ou menos no nosso limite. Certo. Eu vou deixar você para 1 minuto para suas considerações finais. O tema é livre, você fala daquilo que você quer, eu sei que até sei o que você vai falar, de instrumentação. Mas à vontade. Bom, eu parabenizo você que com tudo que você tem que trabalhar, tudo que você tem que apresentar e fazer entregas de projetos, você teve essa ideia e se dedica, inclusive aos cursos de memorização, né, que você sempre deu, que eu nunca esqueço. Agradeço que você teve essa ideia de deixar ad eternum gravado para quem se interessar por instrumentação, não só a parte técnica, mas quem fez, quem participou, quem divulgou. Parabéns pela sua ideia e pela atitude de fazer isso. Muito obrigada pelo convite. E contem sempre com a gente. Bom, pessoal, nós estamos terminando aqui nosso bate-papo com a Valentina, mas ainda vou falar mais uma coisinha dela. A Valentina é tipo da profissional que ela não perde uma única oportunidade. Eu me lembro que eu estava no Rio com o Peter, não sei se você vai lembrar, numa das feiras lá. O Peter da FT. Eu amo ele, eu tenho contato com ele ainda. E você sabe que eu estou trabalhando lá na FT, né? Eu sou consultor na área de pressurização. Sim, já há algum tempo já, né? E eu, inclusive, estou indo amanhã lá para Jaraguá do Sul, na VEG, e depois, provavelmente, eu vou participar de uma parada na Repar, quase que seguido uma da outra. Isso é dor de cabeça, hein? É, é que eu não consigo ficar parado, e eu gosto daquilo, que nem você falou, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Verdade. E parada, então? Nossa, gente. Mas eu me lembrei lá do Rio, porque, nossa, você, com essa simpatia, você fez uma festa quando viu a gente, e tirou foto, e falou. E eu não sei porque. Eu lembro disso, viu? Do stand da FT, que a Isso. gente aprontava muito lá. A gente ria, falava de trabalho, perturbava o Peter, que era tão sério, sisudo, e no fim caía na nossa, né? Tinha também um outro profissional, pra você ter uma ideia, nessa mesma feira, o Corcioli, da Petrobras, ele era Transpetro, você lembra? Ele foi meu chefe, um dos Ai, gente, melhores Corcioli, engenheiros com quem eu já maravilhoso. trabalhei. O cara é gênio, gênio. Meu, é outro gênio da Transpetro. Aquele é O Corcioli, impressionante. o Peter não sabia que ele tinha uma banda de rock. Ele é baterista. É baterista. E ele falou assim, senta com esse cara da Petrobras que eu já vou te atender. E eu fiquei batendo papo com o Corcioli. Quando o Peter chegou, eu e o Corcioli estávamos às risadas. Eu falei, Peter, esse é o melhor roqueiro da Transpetro.
que ele não sabia, e depois disso, toda viagem que o Peter fazia, ele trazia baquetas especiais para o Corcioli tocar a bateria. Gente, é muito legal. É muito amor envolvido, de verdade. Então, meus amigos, eu estou terminando esse bate-papo que foi maravilhoso. Tanto foi bom que eu achei que nós tínhamos que estar com 5 minutos. Quando eu olho agora, eu falei, já estou estourando o tempo. Passou muito rápido, voou. Muito bom. Muito obrigado pela presença de todos. Nosso projeto continua. Eu vou trazer outros profissionais fantásticos, com histórias fantásticas, como essa da Valentina. Valentina, você abrilhantou o meu canal, você abrilhantou essa entrevista, como sempre. Eu quero que você dê um beijão, um abraço para a Terezinha. Fala para ela que eu tenho grandes lembranças dela. E para você, um beijo, um abraço. Muito obrigado. Eu agradeço. Obrigada, viu, Reginaldo? Um beijão. E a Obrigada, pessoal. todos, até a próxima entrevista. Um abraço, um grande abração, beijão para vocês.